Dunamis. Ministério Internacional Mundo Dunamis. Sessão de batismo. Introdução. Shalom, povo de Deus. Fala aqui o ministro Rufino Valente. Estamos aqui em especial, como havíamos prometido. Estamos numa estação muito importante, que é a estação do batismo. Graças a Deus, começamos um ano em cheio. Vamos começar o ano com batismo. E o Brasil foi o sorteado, foi o escolhido por Deus para começarmos a ganhar almas, para começarmos a fazer a obra de Deus na profundidade. Pois a vontade do Senhor é que todas as almas se arrependam e voltam ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E quando chegamos nessas estações assim para realizar batismo, é algo muito importante. É muito importante porque é a essência, é o trabalho real que Jesus veio fazer, que é transformar todas as carnes dos espíritos e levar para o arrependimento. Alguns de nós tivemos amigos na escola primária, secundária, ensino médio, até universidade. Alguns tiveram vidas que são ruins, bebedeira, fumavam, prostituição, e é difícil dizer isso, mas alguns morreram naquelas vidas e tiveram chance de estar aqui onde você está, de falar com Deus, estar nessa fase de poder se arrepender e dizer que não, eu quero ser batizado. É uma graça que te concedeu, que Deus te concedeu gratuitamente. E vais dizer obrigado por você estar aqui e vai ouvir esse ensinamento em nome de Jesus Cristo. Dobra a tua cabeça. Simplesmente diga, Senhor, obrigado. Simplesmente diga, Senhor, obrigado por não deixar a morte me levar, por não deixar o pecado me consumir, por não deixar o carro me atropelar, e eu sem ter tempo para dizer ao Senhor, eu me arrependo. Pai, Senhor, obrigado pela graça que tu nos concedeu de estar aqui, de poder estar nessa grande oportunidade de dizer, Senhor, eis-nos aqui, longe da bebedeira, longe da prostituição, longe do mal, e hoje com todo o coração decidimos estar aqui para ouvir a verdade e aceitar a Ti, Senhor Jesus Cristo, como nosso instrutor. Pai, esteja conosco, e hoje o nosso primeiro dia do ensinamento, e vá conosco. Abra o entendimento de cada um de nós, para que entendamos qual é a vontade perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Amém. Glorifica Jesus com as tuas mãos. Glorifica Jesus. Se é a primeira vez ter um contato comigo, eu sou o ministro Rufino Valente, do Ministério Dunamis World, e eu falo contigo diretamente aqui em Angola. Deus me escolheu hoje, nessa sessão, eu estar a ensinar você. Não é algo muito fácil de ser escolhido e poder falar na parte de Deus. Quem sou eu? Então é um privilégio que eu tive, uma responsabilidade. Obrigado, profeta Patrício, o líder do Ministério Dunamis World,
por me conceder essa graça, me selecionar no meio de vários ministros que nós temos. Obrigado, homens de Deus, pelo trabalho grande e enorme que tem feito lá no Brasil. E em breve a gente vai poder nos ver novamente, é uma alegria. Pega a tua Bíblia, Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 21 a 22. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aleluia. O apóstolo Paulo está a afirmar que a morte teve uma porta e entrou através de uma pessoa. E essa pessoa é Adão. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Você consegue encontrar o ocorrido no princípio das coisas. Não existia pecado, não havia maldade. Por meio de um homem, o pecado entrou. Teve uma porta. E deixa eu te dizer algo sobre o pecado. Quando o apóstolo Paulo está a dizer que o pecado entrou, está a dizer que o pecado começou a reinar. O pecado entrou por meio de Adão e começou a fluir. Saiu de Adão, entrou para Eva. E toda pessoa que nascesse nessa linhagem, o pecado estava presente. Porque a palavra entrar significa ter acesso de um lugar para outro. Desde o Adão até a sequência, as descendências a seguir, o pecado foi andando, foi indo, foi morando. É incrível isso. Mas alguém pode dizer, eu nasci e não me lembro do pecado que eu já havia cometido. Deixa eu te dizer, o ramo do Espírito é diferente. Do jeito que você vive assim. O pecado de uma pessoa, o Senhor considera como uma geração. Uma pessoa representa uma geração, uma linhagem. O Adão representava a humanidade. Aleluia. Então, quando você nasce de um pai e de uma mãe, você nasce de um sangue. E o sangue é o mesmo de toda a humanidade. Porque por meio de um homem e uma mulher, a humanidade foi desenvolvida. Quer dizer que toda a linhagem de Adão até hoje, elas estão no pecado. Se você veio de uma mãe, de um pai, você veio do pecado. Aleluia. Se alguém me compreende, diga glória a Jesus, para que eu possa avançar. 22, ele diz: portanto, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Diga, em Cristo todos serão vivificados. Todos serão vivificados. Serão é uma condição. Todos que virão em Cristo Jesus serão vivificados. Significa dar uma vida a alguém que estava morto. Em Jesus Cristo você será vivificado. Por que vivificado? Porque a Bíblia declara que todos morreram.
E aquela morte significa um pecado. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo, você é uma pessoa morta. Ainda que você anda espiritualmente, você é uma pessoa morta. Porque a vida está em Jesus Cristo. Nesse ensinamento eu declaro, se você está fora de Jesus Cristo, você é uma pessoa morta. Ainda que você respira. Espiritualmente isso não é uma respiração. Os macumbeiros que você conhece, os feiticeiros que você conhece, ainda que trabalhem, tenham dinheiro, ainda que são fortes de corpo, ainda que tenham uma aparência saudável, a Bíblia declara que são mortos. Aleluia. Estamos a falar sobre o batismo. Hoje é a nossa introdução. Aleluia. Pega a tua Bíblia em João capítulo 3. 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro supremo do tribunal dos judeus. Ele de noite, ouça, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és o mestre vindo da parte de Deus. Um mestre judeus são homens de orgulho. São homens que o conhecimento que eles têm não pode jamais ser substituído por algo que seja o contrário. Razão pelo qual o Nicodemos veio de noite significa dizer que o Nicodemos escapou. Não queria que ninguém soubesse, mas no seu coração ele confessou. Disse: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Um judeu confirmando que Jesus é um mestre. Mestre. Eles dizem Rabi. Tu és o Rabi. Em português, mestre. Porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Se alguém diz um nome diferente de Jesus, aqui é um homem presente que reconheceu que só pode ser um homem que anda com Deus para poder realizar esses sinais. E continua dizendo 3. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 4, essa é a parte importante. Disse: Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus está a falar de novo nascimento, mas o Nicodemos está voltando ao velho nascimento. Quando está a falar que pode um homem voltar de novo no ventre da sua mãe, ele está querendo voltar de onde veio o pecado. É uma pergunta. 5. Jesus arrasou: em verdade te asseguro. Uau, essa versão é linda. Te asseguro, quem nasce da água e do Espírito
não pode entrar. Calma aí. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Há uma condição para entrar no reino de Deus: o novo nascimento. 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Há uma condição para poder entrar no reino de Deus. Entrar significa acessar. Da mesma forma que o pecado entrou, ouça muito bem, nós também podemos entrar no reino dos céus. Há uma diferença de ir no reino dos céus e entrar no reino dos céus. Muitos dos cristãos, eles esperam o reino dos céus, Jesus vindo e eles indo nos céus. Reino dos céus é um governo. Reino dos céus é uma autoridade, aonde Jesus Cristo está sentado do lado direito do Pai, no lugar de autoridade. E entrar no reino é acessar o reino de Deus. Entrar no reino de Deus é ser legal. A porta legal para entrar no reino de Deus é através do novo nascimento. A gente vai falar profundamente sobre o novo nascimento nas próximas lições. Hoje estamos ainda aqui. A porta de entrada é o novo nascimento. Jesus Vamos continuar. 7. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deves nascer de novo. 8. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. O nascimento do Espírito é algo invisível. Nascer do Espírito, o efeito dele é espiritual. Nascer do Espírito é uma realidade. Por isso, quando as pessoas vão para as águas, o teu cabelo não muda. O teu ombro não fica mais grande, mais largo. Quando você vai para as águas, o teu espírito nasce de novo. Aleluia. Estamos indo? Estamos avançando? Agora pega Lucas 3, versículo 5. Diz assim: pois que todo o vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas, nivelas, as estradas tortuosas se transformarão em retas, e caminhos acidentados serão aplanejados.
Aqui está a falar sobre o profeta João Batista. A mensagem que ele trará: os vales serão aterrados, todas as montanhas e colinas serão nivelados. Quer dizer que a mensagem do profeta João vai nivelar as estradas tortuosas. Disse: se transformarão em retas e caminhos acidentados serão planados. Através da mensagem de João. Uau. 6. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Uau. Uau. 7. João repreendia as multidões que vinham para ser batizados por ele. Dizia ao João: raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Palavra do Senhor. Uau! João, sabendo que a mensagem que ele trazia era de transformação, a mensagem que ele trazia era de um novo homem ser mudado. A mensagem que João trazia era para colocar as estradas acidentadas em retas. Mas só que havia um grupo de homens que ouviram que se não fossem batizados haveria condenação, se não fossem batizados haveria maldição sobre eles. Eles vinham para ser batizados através das condenações, através das maldições. Vinham ser batizados por medo. Só que incrível acontecimento ocorreu naquele momento. O João Batista expulsou pessoas que vieram ser batizados. É como se fosse nesse momento: irmãos e irmãs estão aqui para serem batizados. Só que João, com discernimento do Espírito Santo, disse: vão, raça de víboras. Espírito de Deus falando dentro de João, que os homens que vieram para ser batizados vieram com o objetivo de fugir da ira de Deus. Só que a definição do batismo não é fugir da ira de Deus, mas a definição do batismo é vir para aceitar a vida de Deus. Uau! Os homens que o profeta João expulsou eram homens que vieram para estar com Deus, mas não queriam Deus. Eram homens que queriam entrar nas águas, mas ter a vida do pecado. Queriam simplesmente se molhar e o mundo enxergar que passaram na água de João, que Deus enxergasse que passaram água na água do João. Agora sim, eles podem ser salvos. Mas só que João, pela sua atitude, demonstra que a salvação não é entrar nas águas, mas entrar para ser nascido em Jesus. É para um novo avivamento. João expulsou. Não pode haver motivo de ser batizado por conta da ira de Deus. Isso não é uma solução. Não é uma solução. Não é uma solução. Se você está aqui nesse ensinamento para ser batizado, nesse momento que a gente começou o ensinamento, é um momento de reflexão. E você pensar, porque não tem como você escapar depois de entrar nas águas e tudo vai estar bem. Não! O objetivo pelo qual você quer ser batizado é para um engajamento sério com Deus. É para um engajamento sério com Deus.
é para uma nova realidade com Deus, é para uma nova vida com Deus. Quer dizer, o passo que você está tentando dar é um passo que você não pode voltar atrás. Quer dizer, há algumas coisas que tu tens que pensar seriamente, porque aí não se passa nas águas apenas, mas se passa na mente. Esse é o primeiro passo. A mente deve aceitar essa realidade. Não o corpo querer entrar nas piscinas, a mente tem que aceitar. Aleluia. Isso automaticamente mostra uma barreira no espírito. Quando você vem nas águas para ser batizado sem o arrependimento, João disse, mostram as obras do arrependimento. Mostram realmente que vocês querem ser batizados. Aleluia. Mostram as obras do arrependimento. Deus nos abençoe. Hoje é a introdução. Onde você estiver, vai reflita sobre esse ensinamento. Ore a Deus que te ajude. Que te ajude. O batismo depende da tua decisão. Depois da tua decisão, há um trabalho que Deus vai fazer na tua vida. Porque não serás tu a fazer o processo da transformação, do novo nascimento, mas a tua decisão é importante. Deus nos abençoe e a gente vai estar junto no próximo encontro. Deus te abençoe. Luz Dunamis.